Vamos às notícias. Jornal das 5 com o Carlos Pedro e vamos começar por olhar para o discurso do Presidente da República nas celebrações do Dia de Portugal. Marcelo Rebelo de Sousa foi de poucas palavras, mas deixou um grande elogio à intervenção de António José Seguro. O antigo Presidente também esteve presente na Ilha Terceira, nos Açores, o local escolhido por António José Seguro para estas celebrações deste 10 de junho. Marcelo fala num discurso excepcional em todas as frentes. Um discurso excepcional. Excepcional no que disse, excepcional na forma como disse, excepcional sobre Portugal, Camões, as comunidades, presente e futuro. Excepcional. Marcelo Rebelo de Sousa, com poucas palavras aos jornalistas na Ilha Terceira, depois das cerimónias do 10 de junho. Vamos então ao discurso de António José Seguro. O Presidente da República deixa apelos ao diálogo e à moderação na política nacional e também ao equilíbrio no contexto internacional. O Presidente defendeu a paz, os direitos humanos, a Carta das Nações Unidas e uma relação equilibrada com os aliados europeus, mas António José Seguro não esqueceu também os avisos internos. Vasco Maldonado Correia. Em busca da unidade nacional e de um país com mais ambição, Seguro escolheu os Açores para celebrar o 10 de junho e por entre os mares e o nevoeiro do arquipélago, o Presidente da República identifica tempos difíceis. As ansiedades que sentimos na economia, na geopolítica, na segurança das cidades, na proteção dos mais desfavorecidos, nas questões muito concretas da vida das pessoas reais, criam esse impulso de fechar fileiras, de escolher um lado, de erguer muros. Mas encontra nas palavras a solução. Faltam-nos cada vez mais as palavras do meio. Aquelas que não nascem entre muros, mas nos espaços abertos. São o antídoto para o vírus da polarização, que tende a substituir a argumentação, o debate e a negociação. Seguro pede coragem ao Governo. A coragem prática de fazer escolhas difíceis sem ceder ao populismo. De defender o interesse de longo prazo, mas quando o ciclo eleitoral empurra para o curto prazo. E nos Açores deixa uma exigência de igualdade aos aliados internacionais. A garantia da segurança dos países europeus só é possível em articulação com os nossos aliados. Numa relação de equilíbrio e reciprocidade, de respeito pela soberania dos Estados, assente em valores que, apesar da incerteza dos tempos, não mudam. Já Miguel Monjardino, presidente das comemorações, alerta para uma nova era internacional. A grande ruptura está em curso e estamos presentes, novamente, na criação de um novo ciclo histórico. O professor e especialista em geopolítica pede pragmatismo e reconhecimento da realidade. Este não é o tempo de alimentarmos ilusões sobre as mudanças que estão em curso e as suas consequências. Este não é o tempo de enterrarmos a cabeça na areia e negar os factos. Este é, sim, o tempo de deixarmos para trás o campo de sonhos em que temos vivido. Avisos de Miguel Monjardino nas celebrações do 10 de junho diz que o país deve ter uma boa relação com os aliados, mas primeiro e acima de tudo depende do caminho que quiser seguir. Vasco Maldonado Correia, que acompanhou na Ilha Terceira este Dia de Portugal, de Camões e das comunidades portuguesas, aqui com os destaques dos discursos do chefe de Estado e também do Presidente das comemorações, Miguel Monjardino. E mais de uma centena de operacionais combatem a esta hora um incêndio em mato no concelho de Odmira, no distrito de Beja. Há 5 casas em perigo. É o que revela à luz a fonte do Comando Subregional de Emergência e Proteção Civil do Alentejo Litoral. O alerta para as chamas foi dado pouco antes do meio-dia. O fogo consome uma área de mato na freguesia de São Luís. O combate às chamas mobiliza mais de 140 operacionais, apoiados por quase 50 viaturas e ainda 5 meios aéreos. E Carlos, 2 ex-presidentes da Câmara de Oliveira das Meias foram condenados a penas suspensas de mais de 2 anos por crimes de prevaricação. Que é como dizer que cometeram crimes contra a administração pública. Hermínio Loureiro, autarca de Oliveira das Meias entre 2009 e 2016, foi condenado a 2 anos e 8 meses pela prática de um crime de prevaricação relativo às obras do Complexo Desportivo Municipal de Cucujães. Em 2016, já o sucessor Isidro Figueiredo foi condenado também a 2 anos e 6 meses pelo mesmo crime relativo aqui às obras da Biblioteca Municipal de Ocela e da Academia de Música em 2017. A notícia é da agência Lusa. O acórdão foi proferido ontem pelo Tribunal de Santa Maria da Feira. E a CPCJ sinalizou 6 situações de trabalho infantil no último ano.
5 das situações estão relacionadas com práticas de mendicidade. O número é avançado no relatório anual de avaliação da atividade das CPCJ. No ano passado foram identificadas 6 situações enquadradas na categoria de exploração de trabalho infantil. Embora os números sejam baixos, a CPCJ alerta para o facto de estas ocorrências estarem frequentemente associadas a contextos de pobreza, exclusão social e fragilidade familiar. A CPCJ do Montijo foi a que registrou o maior número de ocorrências, com 4 casos sinalizados. A fechar, a Agência Internacional de Energia Atómica aprovou uma resolução que exige ao Irão a declaração de todos os estoques de urânio enriquecido. A resolução foi apresentada por Estados Unidos, Reino Unido, França e Alemanha e foi aprovada com 21 votos a favor, 3 contra e 10 abstenções. É o que avança o The Times of Israel, com a base em fontes anónimas. Votaram contra a Rússia, a China e o Níger. Desde os ataques norte-americanos a centrais de enriquecimento de urânio iranianas em junho do ano passado, o Irão ainda não informou a Agência Internacional de Energia Atómica sobre o que aconteceu ao material que sobreviveu aos ataques. O Irão diz, entretanto, que vai reavaliar as negociações com os Estados Unidos após os ataques norte-americanos, isto depois de Trump já ter dito que Teherão vai pagar caro por não aceitar o acordo de cessar-fogo. O presidente dos Estados Unidos fala nesta altura precisamente sobre esse acordo com o Irão, diz que está para breve. São declarações para ouvir no Jornal das 6. Notícia de fecho do Jornal das 5.